Bom dia, amados e amadas, na graça e na paz do Senhor. Que vocês possam ter um lindo dia na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amados, eu queria ler um versículo da Palavra de Deus com vocês hoje, que está aqui em 2 Timóteo. A Palavra de Deus, ela é linda. Aqui dentro da Palavra de Deus existe uma verdade, existe um alimento puro, um alimento sem conservante, um alimento sem corante, sem nada. A única coisa que tem aqui dentro da Palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Ele fala conosco diretamente através da palavra. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutrinas conforme as suas próprias circunstâncias, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando à fábula. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Glória a Deus por essa palavra. Aqui está falando no nosso tempo, que é o tempo do fim. Amém? Então começaremos agora mais uma terapia com Deus. A palavra de Deus, ela é bem clara aqui quando ela fala: porque haverá tempos. Nós estamos vivendo esse tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a santa palavra de Deus, sem tirar e sem pôr. Amados, porque quando nós falamos dentro da palavra de Deus, nós falamos a verdade, não tem como escapar. Porque se nós sairmos da palavra de Deus, aí já não é mais Deus que está falando, é o homem. Mas se nós falamos dentro dessa palavra de Deus, quem pode modificar um tio dessa palavra? A palavra de Deus diz que vai ter tempo em que as pessoas vão ter comichões no ouvido. O que é comichões no ouvido? É vontade de ouvir outra palavra que não seja esta palavra, né? E eles não vão suportar mais, está escrito aqui, e não suportarão mais a sã doutrina. Não vão mais suportar a doutrina. O que é a sã doutrina? É a santa palavra de Deus. É o que está escrito aqui dentro. As pessoas não vão suportar mais, porque elas sempre vão querer colocar algo mais para satisfazer a sua própria carne. Não sou eu que estou falando, está escrito aqui, ó. E desviarão os ouvidos da verdade para ouvir as fábulas. O que é fábulas? Fábulas são histórias. Então eles vão deixar de estar ouvindo a verdade que está na Bíblia para ouvir histórias. Hoje em dia tem muitos pregadores da prosperidade, pregadores da nova era, pregadores que estão pregando astrologia em cima do púlpito, né? Que diz que tá tudo bem, de qualquer jeito tá tudo certo, todos os caminhos vão levar até Deus. Não tem importância, no último momento você dá um jeito de falar para Deus: olha, Senhor, eu... Não, amados. O último momento pegou aquelas 5 virgens desprevenidas, elas não tinham azeite. As portas foram fechadas para elas. Não vão esperar o último momento. Vamos fazer a obra de Deus agora, obedecer a palavra do Senhor agora. Mas a Bíblia fala assim, ó, no capítulo 5, mas tu, ser sóbrio em tudo. O que é ser sóbrio? É estar consciente, é não ter uma consciência embutida de coisa errada. Ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. Eu sei que falar a palavra de Deus, a verdade, você vai sofrer aflições, porque não é fácil falar a verdade, amados. Eu lembro uma vez, quando o Senhor
eu perguntava para Deus qual era o meu chamado. Sempre perguntava para Deus, Deus, qual é o meu chamado? E eu lembro quando eu saí de um púlpito, que o Senhor me deu a palavra. Quando eu estou descendo do púlpito, o Senhor falou assim, você perguntou para mim qual era o teu chamado. Então o teu chamado é a palavra de disciplina, o teu chamado é a palavra de exortação, o teu chamado é a palavra de doutrina dentro da palavra de Deus, porque doutrinar fora da palavra de Deus não agrada ao Senhor. E naquele momento eu fiquei muito triste, eu questionei a Deus, eu falei, Deus, mas se a gente às vezes que fala palavras de bênção, de prosperidade, de coisas boas, às vezes as pessoas nem gostam. Porque nem todo mundo gosta da gente. Tem muitas pessoas que te suportam, tem muitas pessoas, amado, que na frente dão risada para você e atrás te odeia. Isso daí tá cheio na igreja do Senhor. É uma pena, porque essas pessoas não vão herdar o reino dos céus assim, se não houver uma conversão verdadeira. Nós temos que amar o nosso próximo verdadeiramente como a nós mesmos. Como eu posso dizer, se eu me amo, eu não falo mal de mim mesmo. Então, se eu amo o meu próximo, eu não posso falar mal dele. Então, a palavra de Deus diz que sofre com tudo e fazes a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério, e eu não posso deixar de cumprir o meu ministério na terra. Mesmo naquele dia eu fiquei triste, falei, Senhor, falando a palavra de bênção, falando palavra de prosperidade, as pessoas já não gostam. O Senhor vai me usar Senhor, para falar palavras duras para a igreja. O Senhor vai me usar Senhor, para falar palavras de correção, aí que as pessoas vão me odiar mesmo. Mas a palavra de Deus diz uma coisa que alegrou meu coração. Bem-aventurados sois vós, quando por causa da minha palavra fores odiado, fores perseguido. Aleluia! Tu serás bem-aventurada. Então, amados, hoje em dia as pessoas não querem mais o verdadeiro evangelho, não querem mais ser doutrinada. Hoje em dia as pessoas não suportam mais a sã doutrina. Eles querem aquilo que fazem bem para eles, fazem bem para o ego deles. E essa palavra, nos últimos dias, não é isso que Deus está pregando. Amados, quem pensa que Jesus era bonzinho só, não leu a Bíblia direito, porque a palavra de Deus diz que quando ele chegou no templo, na casa dele, que ele viu todo mundo vendendo as coisas, fazendo da casa de Deus um lugar de mercado, ele quebrou tudo, amado. Você já imaginou aqueles apóstolos lá daquela época, aqueles que eram da igreja romana, quando viu Jesus quebrar tudo, aqueles mercadores, derrubar a banca, derrubar tudo, você já imaginou a raiva, o ódio que eles ficaram? Porque para eles estava bom ali, eles estavam ganhando dinheiro, deixando o povo vender as coisas na casa de Deus. Mas Jesus chegou lá com autoridade. Ele não chegou lá com raiva de ninguém, ele chegou com autoridade, ele chegou bravo com a atitude que eles estavam fazendo na casa de Deus. E João Batista, quando pregou na terra, ele não saiu falando assim, amados, bonzinho, pode fazer qualquer coisa, depois você se arrepende, tá tudo bem. Não, ele chegou pregando o evangelho puro, ele foi o antecessor de Jesus Cristo, ele veio antes para poder estar anunciando a chegada do Mestre. Amados, Deus nos ama com amor eterno, mas a palavra de Deus não é brincadeira. Não vamos levar levianamente a palavra do Senhor de qualquer maneira, porque nós não vamos para o céu de qualquer maneira, amados. Não vamos ter, como a palavra de Deus diz, comichões nos nossos ouvidos. Vamos honrar a palavra do Senhor. Vamos fazer a nossa parte de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, amados. Amados, a igreja do Senhor, ela está morrendo. Sabe por que está morrendo? Está morrendo porque as pessoas não querem despertar. E quando há uma verdade na palavra do Senhor falada, as pessoas não querem ouvir.
Porque não quer ouvir, porque é tão mais fácil servir a Deus de qualquer maneira, né, amados? É muito mais fácil, é gostoso não ter compromisso com nada, fazer de qualquer maneira, agir de qualquer maneira, é tudo tão mais fácil. Mas o Evangelho de Deus não é brincadeira. O Evangelho de Deus não é de qualquer maneira, amados. O Evangelho de Deus, ele é santo. E a Bíblia diz que nós temos que levar as coisas do Senhor com santidade, com seriedade. Estamos sim, amado, vivendo o último momento da igreja na terra. E a palavra de Deus diz que muitos naqueles dias se apostatarão da fé. Tem muitos que não têm mais fé, tem muitas pessoas saindo da igreja. E sempre tem um bom motivo para estar saindo da igreja. Mas não existe bom motivo. Amados, a Bíblia fala, aquele que permanecer até o fim será salvo. Até o fim. Não é aqueles que ficaram pela metade, não, até o fim. E quando Deus manda uma palavra de correção, é porque Ele nos ama, porque a palavra de Deus diz assim, Deus, Ele corrige a todos que Ele ama. Deus, Ele corrige a todos que é filho. Se Deus não te corrige, você não é filho, você é bastardo. Eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu morava no Guarujá nessa época e tinha um irmão, um pastor, que ele era paralítico. Chamava o irmão Jorge. E, amados, tinha vezes que eu chegava lá no irmão Jorge toda cheia de razão, na minha razão. Ah, irmão, porque a irmã fez isso, porque o irmão fez aquilo, eu não quero mais ir para a igreja, porque isso. Eu sempre tinha minha razão. Irmãos, eu chegava lá e eu falava isso para aquele pastor. Amados, ele abria a palavra do Senhor, mas falava assim com uma autoridade comigo. Ele mostrava a verdade. Eu saía de lá arrasada, a minha carne saía de lá arrasada. Eu saía de lá muitas vezes até com raiva do pastor, porque a palavra era dura que ele falava para mim, não era aquilo que eu queria ouvir. Mas quando eu estava na metade do caminho da volta para minha casa, amado, o Espírito Santo ia trabalhando no meu coração, e eu falava, meu Deus, o pastor tem toda a razão naquilo que ele falou. Eu tô errada mesmo, Senhor. Eu pedia perdão para Deus, quando era no outro dia eu estava lá. Por quê? Porque a palavra que nos exorta, a palavra que às vezes dói nosso coração, nós temos que ter a humildade de saber que é Deus que está falando, que é Deus que está nos amando, porque Ele só corrige aquele que Ele ama. E no outro dia estava eu lá de novo, paz do Senhor, irmão Jorge. Ele falou, nossa, irmã Eliana, ontem você saiu daqui que você estava cuspindo fogo, achei que você não voltava mais. Eu falei assim, eu saí mesmo, mas eu tive vontade de voltar, porque a palavra foi dura comigo, mas a palavra dura me consertou. Glória a Deus por isso, amados. Amados, vamos pegar a palavra de Deus com todo o nosso coração. Vamos servir este Deus com toda a nossa alegria que tem no nosso coração. Como é bom fazer a obra de Deus em tempo e fora de tempo. Não faz mal o que você faça. Se você canta um hino, coloca para alguém ouvir. Coloca nas suas redes sociais. Se você tem dom da palavra, fale uma palavra para alguém. Não importa o que você fizer, mas faça para Deus. Faça com amor, faça com carinho, porque o nosso Deus, Ele te honrará tanto nessa terra como lá em cima, a palavra de Deus diz. Beijo a todos, uma ótima manhã para vocês, na graça e na paz do Senhor. E não esqueça, terapia com Deus.